Deus, nosso Pai, que nos ama e que sabemos que estamos envolvidos em seu pensamento de amor por todos nós, agradecemos mais esta oportunidade, como amigos que somos, que nos amamos, nesse exercício tão necessário para todos nós, que é o exercício do amor ao próximo. Agradecemos por estarmos juntos. Mestre Jesus, que nos abençoa, e amigos espirituais que nos impulsionam nas lutas de cada dia, no esforço que fazemos para nos tornarmos criaturas melhores no mundo, que acrescentam ao mundo tão necessário em vibrações de paz e amor. Estamos juntos nesse trabalho que Joana de Ângeles nos deixou e que nos ajuda nesta caminhada de evolução. Estejam sempre conosco, queridos amigos espirituais, queridos amigos encarnados e aqueles que se chegam a nós na hora desse estudo que é tão importante para todos nós e para eles também. Sejam bem-vindos, recebam o nosso abraço e vamos começar a nossa aula de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, Vera. Então, como... Opa, deixa eu colocar aqui. Vocês devem estar vendo a minha tela. Nós começamos, né, esse capítulo na semana passada, né? O nome dele, capítulo 21, é Dor, Reparação. E evidente, né, assim, que muitas vezes nós enfrentamos dores que são fruto das nossas ações transatas. E nesse aspecto, quando nós não trabalhamos no bem, que nos iluminaria a própria sombra, a dor nos convida ao nosso processo evolutivo. Só para a gente lembrar, né, assim, que isso nós estudamos, né? Então, assim, são pontos, né, assim, que nós vamos abordar hoje com mais vagar. E ela aqui menciona, né, assim, que nós já fizemos, né, superações de doenças terríveis. E a gente mencionou, né, assim, durante muitos séculos, a hanseníase, que antigamente era lepra chamada, ela assolava e atemorizava. Nós tivemos epidemias que assolaram o mundo, né? Então, a peste negra, que dizimou 1/3 da população europeia. Tivemos a gripe espanhola, que também afetou o Brasil, já mais recente, século XX. E vocês certamente se recordam da Covid,
né, que nos obrigou assim a um grande chacoalhão, e tivemos a AIDS, certamente, que foi um fantasma, e hoje a ciência traz os chamados, né, coquetéis que aparentemente debelaram a doença. A grande questão que ela alerta é que, na nossa inferioridade moral, nós ainda teremos outras doenças, outras dores, né, assim, que vão nos atormentar quando não são doenças da alma que nós já enfrentamos já de algum tempo e ainda não conseguimos nos alinhar que a doença da alma tem que ter um remédio para a alma. Então, a depressão, a ansiedade, as diferentes neuroses que de fato atormentam a, a humanidade como ela está hoje. É preciso trazer um remédio que se dirija à alma. Caso contrário, eu vou simplesmente aplicar supressores de certos tormentos, mas que não endereçarão a causa do problema. Isso foi o que nós vimos na semana passada e nós vamos continuar. Daniel, quer retomar no preâmbulo? Vamos lá. Preâmbulo. Dores a que domam as paixões inferiores, que resgatam dívidas, que reabilitam, que abençoam vidas. Abastece-te, porém, nas fontes inexauríveis do bem, e organiza tua vida moral e mental de forma que os teus atos sejam produtores de harmonia pessoal e de equilíbrio, quando convidado pela dor-reparação ao testemunho de libertação espiritual, ou diante de qualquer expressão de sofrimento que te visite. Bom, começando pelo primeiro trecho, né, o primeiro parágrafo, que é um pouco do que vinha falando no anterior, né? Assim, nem toda dor é sem sentido, né? Assim, algumas dores funcionam como, assim, instrumentos de correção, não é? Como ela colocou, né? Um amadurecimento, né? Ou até uma própria libertação, não sei. Então, se eu não entendi erroneamente, elas ajudam a conter alguns impulsos inferiores, né? Ou reparar erros, reajustar alguns caminhos, né? Ou até despertar uma consciência, né? Para uma vida melhor. Então, acho que não sei se foi nesse mesmo livro, mas em algum dos trechos que a gente já estudou, se eu não me engano, Joana comentou que algumas dores têm funções educativa e reparadora, né? Então, acho que quando ela traz, inclusive, o domar paixões inferiores, acredito que ela esteja se referindo aos impulsos desequilibrados, né, que ainda carrega. Então, orgulho, né, egoísmo, vícios, agressividade, né, apego excessivo, né. Então, a dor muitas vezes quebra a ilusão de controle, né, vamos dizer assim, e nos obriga a parar de alguma forma, né. Então, parar, refletir, mudar, né. Acho que por isso que em certos casos, né, aquilo que parecia apenas um sofrimento ali, à toa, pode se tornar algo renovador, né? Acho que foi um pouco desse, pelo que ela trouxe que eu entendi, né? Então, uma pessoa que vive dominada pelo orgulho, por exemplo, pode em algum momento, por uma grande dificuldade, aprender humildade, né? Então, outra pessoa, né, presa em vícios ou excessos ali,
pode encontrar na dor um impulso que seja necessário para buscar essa transformação, né, esse recomeço. Então acho que ela quis dizer, inclusive, com esse final, né, que reabilitam, né, que abençoa vidas e tudo mais. E partindo para o segundo trecho, né, eh, eu entendi, pelo menos para mim, bateu quase como soou, né, quase como um convite, né, um convite prático ali, né, que é o que buscar fazer forças no bem e organizar, o mental, né, ou seja, diante de uma dor, a gente não pode só sofrer passivamente, né. Então, é preciso escolher uma postura mais, assim, elevada, né, assim, capaz de transformar esse sofrimento em crescimento, né. E eu espero muito, eu acredito que sim, vendo os trechos que Joana coloca, que ela nos ensine a fazer isso, né, porque a gente sabe e a gente quer, né, transformar essa dor em algo bom, mas muitas vezes, principalmente quando a gente tá na dor, não é tão simples, né, quanto a gente acha que pode ser, né. Então, acho que mais uma vez ponto de destaque, né, a dor ela acredito que a ideia é ser enfrentada com equilíbrio, né, fé, uma renovação ali e alguma ligação com o bem. Então, mais uma vez, né, o trecho que ela traz, abastar-se nas fontes do bem. Acho que essa é a ideia de, assim, buscar recursos, talvez até espirituais, assim, saudáveis, né? Então, oração, fé, amor, né? Serviço, né? A gente fala, sempre estuda muito da questão de servir ao outro e tudo mais. Perdão, né? Bons pensamentos e tudo mais. E então acho que isso é uma primeira parte do trecho, né? E acho que ela também traz, né? Ela fala em organizar a vida moral e mental, né? Porque muitos sofrimentos acabam se agravando quando a mente está em revolta, né? Está em culpa, né? Ou um certo pessimismo ali, ou um desespero. Então, mas assim, o sofrimento pode visitar a gente, né? Mas a forma como a gente responde talvez é o que determina, né, se haverá uma libertação, né, uma renovação ou um aprisionamento ainda maior, né. Então, acho que até utilizei esse mesmo exemplo na semana passada, mas assim, 2 pessoas podem passar pela mesma dor, né, uma se revolta, culpa todos e se fecha ali, e a outra sofre também, mas ela, né, pede ajuda, ela ora, reflete sobre o que está acontecendo, muda a atitude, né, e procura fazer o bem ali a si mesmo, mesmo em meio às dificuldades, né. Então a segunda claramente transforma a dor em um caminho de libertação, né. Então acho que se fosse fazer uma síntese, né, de uma mensagem central pelo que eu entendi, é que, pelo menos nesse preâmbulo, Joana quer mostrar que a dor, embora seja difícil, né, muitas vezes pode ter uma função assim libertadora, né? Então pode corrigir os caminhos, né? Educar a nossa cabeça ali para pensar um pouco sempre mais para cima, sem pessimismo, reparar algum desequilíbrio, né? E até mesmo como ela utilizou, né? Abençoar vidas, né? Como ela colocou. Mas para isso a gente, né, precisa colaborar com o processo também, né? Abastecendo-se do bem, organizando a mente, participando dos estudos de quinta-feira, como a gente faz. E é isso, né? Então, transformando o sofrimento em uma oportunidade de um crescimento a mais. Acho que esse é o entendimento, Edu. Ah, perfeito. Um conceito eu não consigo adicionar absolutamente nada. Por isso, o que eu vou fazer é expor pelo menos 2 casos, né, assim, que exemplificam, né, assim, para mim, o que ela está dizendo, né, assim, bom, evidente, né, que muitas vezes há certas doenças que abençoam nossas vidas. Eu posso imaginar bem simplesmente, né, assim, a pessoa, o alcoolista, né, o dependente do álcool, uma cirrose para ele, que é evidentemente uma consequência do alcoolismo, pode ser uma bênção, porque freia a, o vício, né? Então, assim, em muitas situações, né, assim, você usou, né, assim, que quase sempre a dor tem um sentido, mas ela sempre tem um sentido.
seja um freio, seja um resgate, né, como ela apresenta aqui, mas eu vou me deter em outra espécie de dor, que vocês muito provavelmente conhecem, né, assim, já ouviram falar de Jerônimo Mendonça, né? Jerônimo Mendonça eu conheci, e eu estive com ele talvez 2 ou 3 vezes, pelo fato de que ele morava numa cidade que não era muito longe da cidade onde eu morava antes de vir para São José dos Campos, né? Então, ele era do norte de Minas, eu era de Anápolis, uma cidade de Goiás. Então, em Anápolis ele ia de vez em quando, e é muito notável, né? Assim, Jerônimo, ele era assim, um homem grande, fisicamente grande, mas ele era paralítico e era cego e era espírita. E era intensa, né, assim, a palestra de Jerônimo Mendonça, porque ele, o simples fato dele estar ali na frente, ele tinha que falar deitado num divã, uma espécie de um divã. E, como eu disse, né, assim, era cego e tinha dores no corpo. Ele falava numa voz imensa e cantava. Então, nas palestras dele, ele sempre cantava. Acho que as 3 vezes que eu estive com ele cantou, né, músicas espíritas, e ele sozinho era um exemplo. Então, o transformar, abençoar vidas é isso, né? Assim, há certos exemplos que a nossa compreensão não chega lá. E outro episódio, né, assim, Jesus Gonçalves. Jesus Gonçalves, ele foi ranceniano, aqui do Oeste Paulista, né, não longe de São José do Rio Preto, Lins, numa vila, que eu acho que agora é cidade, Pirapitingui. A vila era de rancenianos, numa época em que os rancenianos eram isolados, né? E na época, ainda sem tratamento, a hanseníase carcomia o rosto, as mãos. Vocês podem imaginar o estado da pessoa, né? Assim, quando a hanseníase progredia sem os remédios, né, que hoje sustam o progresso susta com sucesso, né? Mas na época isso não existia. E ele conheceu a doutrina espírita, uma história bonita que eu não vou contar, e ele começou dentro da colônia, tinha um programa de rádio que ele conduzia. Então ele fazia palestras pelo rádio, fazia palestras no centro, e então num livro biográfico de Jesus Gonçalves conta, né, assim, que nos últimos dias da existência dele, porque a hanseníase comeu a garganta, ele voltou a falar, né, assim, ele não conseguia mais falar,
mas foi praticamente, né, assim, anunciando a partida. E certamente, né, a gente conhece a história espiritual de Jesus Gonçalves, tem um passado, né, assim, que expõe isso, mas, né, assim, são dores, nesses casos, certamente muito intensas, mas que nos convidam a entender como melhor enfrentar as nossas dores. O próprio Jerônimo Mendonça, ele falava, né, assim, porque ele tinha que ficar deitado, tinha que ter um ventilador perto dele, porque a doença que ele tinha, que eu nunca identifiquei com clareza, ele sentia um calor insuportável. Então tinha que. Podia ser o maior inverno do mundo, tinha que ter um ventilador em cima dele. E as pessoas reclamavam de problemas pequenos para ele, né? Iam se aconselhar com ele. E um dia ele confidenciou ao Divaldo, né, assim, será que essas pessoas não percebem que eu estou aqui deitado, doente, e vêm reclamar do filho, da esposa, né? Mas a reflexão, né, assim, que isso nos traz é isso, né, assim, são pessoas. O Divaldo faz uma expressão muito interessante. Essas pessoas são saudáveis, elas têm saúde, só que o corpo físico está derreado, está carcomido, né? Mas as pessoas têm saúde, né? Enfrentam a vida com alegria, né? E por isso são essas dores que abençoam vidas. Assim, é isso que a gente está falando, né? Sem contar, certamente, né, um exemplo difícil de esquecer, que é de Francisco de Assis. Eu não sei se vocês sabem, Francisco, ele acompanhou, acho que a Segunda Cruzada, porque ele quis conhecer o ambiente da Terra Santa. Mas na Palestina, ele adquiriu uma bactéria no olho. E talvez vocês já ouviram falar dessa doença, tracoma. É uma bactéria que cega. E o tratamento que na Idade Média se tinha para o tracoma era aplicar o ferro em brasas no olho, porque era o jeito de matar a bactéria, para que a doença não progredisse para o rumo da massa encefálica. Então, Francisco de Assis teve os dois olhos queimados. E serviu de exemplo para todos nós sobre como suportar, né, a doença. E, e aí, Daniel, assim, né, mesmo concordando plenamente, né, com a sua leitura, por isso eu não quis adicionar nada, eu trouxe esses três exemplos, né, assim, para que a gente pense que é possível, sim, né, assim, no enfrentamento da doença,
nós conseguirmos nos comportar com alegria de viver. E é disso que ela está falando, né? Assim, quando nós tivermos que fazer o nosso enfrentamento, que a gente se prepare mental e espiritualmente, né? Assim, porque no nosso cadinho nós podemos sim, talvez não sejamos, né, essas grandes expressões de exemplo, de fé, de confiança, de entrega que a gente mencionou aqui, mas nós podemos sim amparar aqueles que estão ao nosso lado, servindo de exemplo. Já mencionei a minha própria avó, né, assim, que eu preciso dizer, né, assim, presença luminosa na minha vida, e ela teve 2 AVCs. E ela tinha sido costureira. E depois do segundo AVC, ela treinou durante meses a mão para segurar novamente a tesoura. E ela voltou a costurar. Costurou até os 93 anos de existência. Assim, cada um tem um exemplo que merece. Né? Assim, e, óbvio, né? Para eu contar para vocês, significa que me marcou. Né? Assim, e é isso, né? Assim, é o nosso enfrentamento. A velhinha era bem-humorada, contava piada. Incrível. Né? Assim, e ria das bobagens, né? Assim, que os filhos tinham feito. E a gente acabava rindo muito com ela. Para que vocês meditem. Muito bem. Vamos continuar. Carlos, você pode ler e comentar? Não sei se o Carlos ouviu. Denise, quer tentar? A tua é uma dor pessoal, intransferível, que ninguém pode compartilhar. Gostarias que os amigos e familiares tivessem dimensão do que te aflige, da profundidade do teu sofrimento. Não é possível. Há experiências que necessitam ser vividas para mais bem dimensionadas. Cada criatura conduz a sua própria dor e está preocupada com o fardo que a esmaga. Qual ocorre contigo, os teus amigos e afetos encontram-se igualmente sofridos, e mesmo que não o digam, passam por momentos difíceis. O que eu vejo aqui, quando ela diz a tua é uma dor pessoal intransferível que ninguém pode compartilhar. Eu assisti o The Chosen já pela 3ª vez, e cada vez que eu assisto com um olhar diferente, e eu tenho lições, e eu acho que eu aprendo alguma coisa a mais e diferente. A última temporada, que é a crucificação de Jesus, não saiu ainda, é em novembro, mas eu estou no momento, a última temporada é quando ele se prepara, que ele vai no Monte das Oliveiras e ele pede a Deus, ao Pai, para que afastasse dele aquele cálice, porque ele sabe o que ele está prestes a acontecer, o quanto ele vai sofrer naquele momento final da vida dele. E aí, quando eu comecei a ler essa passagem, eu lembrei muito disso, quer dizer, ele sendo filho do homem, ainda assim, ele tinha essa passagem, era dele, era só dele, não foi tirada dele, apesar de ter todo o suporte, de ter toda a elevação espiritual, e aquela dor ele precisava passar por ela,
para deixar a mensagem, para ser grandioso do jeito que foi, a ponto de repercutir e se manter até hoje. Então, eu acho que é isso que ela quer dizer. A dor é pessoal, tem um objetivo e ela é sob medida para a sua necessidade, para os acordos que você fez, para os combinados que a gente fez, para aquilo que a gente precisa resgatar, para aquilo que a gente precisa aprender passando por aquela dor. Por mais que a gente tenha amigos, por mais que a gente tenha os familiares que nos auxiliem, que estejam próximos da gente, ninguém vai conseguir sentir exatamente aquilo que você está sentindo. Qual é a dimensão, qual é a profundidade do teu sofrimento. E aqui eu queria abrir um parênteses quando a gente fala de empatia, né? O conceito de empatia, assim, eu vou me colocar no seu sapato e eu vou sentir o que você está sentindo. Eu não concordo com esse conceito. Eu acho que empatia é você respeitar e acolher a outra pessoa. Eu nunca vou conseguir sentir a sua dor, eu nunca vou conseguir dimensionar o seu sofrimento, mas eu consigo ser solidária, eu consigo estar próxima de você e te ajudar na medida do possível. Eu acho que é isso que ela fala no segundo parágrafo, quando diz que ninguém vai ter dimensão do nosso sofrimento. Isso é impossível, né? E mesmo porque existem aquelas experiências que precisam ser vividas, né? O fato da gente... E isso é uma coisa que eu me pergunto muito, né? Quando a gente está num... E eu meditei muito sobre isso quando ele está lá no jardim pedindo a Deus e etc. E aí eu fico me perguntando exatamente isso. Quer dizer, quando alguém está passando por um momento de sofrimento, de provação, de dor, o que a gente deve pedir? Como a gente deve pedir? Né? Para que a gente seja poupado daquela dor ou para que a gente tenha forças e tenha a estrutura e tenha o apoio necessário para conseguir passar por aquela dor. Porque se a gente acredita que nada acontece por acaso, aquela dor está ali naquele momento por alguma razão. Então, de repente, se eu peço para ser poupada, eu também estou perdendo a oportunidade de aprender e de me beneficiar com aquela situação. É o que a gente diz, né? Que a gente aprende a tudo dai graças. Porque apesar de um primeiro momento aquilo ser terrível, aquilo ser sofrimento, de alguma forma aquilo vem com um propósito, aquilo vem para me ajudar a melhorar, a transformar e, de repente, subir um degrauzinho aí nessa caminhada. Qual ocorre contigo, os teus amigos, mesmo porque cada um tem o seu pedacinho, cada um tem a sua cruz, está carregando a sua cruz. E normalmente a gente, quando está num momento difícil, a gente tende a achar que é só com a gente, que o outro tá bem, e aí quando você olha mais de perto, quando você se aproxima, você vê que o outro também tem problema, que o outro também tem provações, que o outro também está passando por dificuldades, que o outro também tá carregando a sua cruz. Acho que eu falei demais, né? Mas eu acho que é essa leitura que eu faço, fazendo esse paralelo com a temporada do The Chosen. Muito legal, Denise. Edu, é o Carlos falando, desculpa te interromper. Eu estava ouvindo, só que eu estava no elevador e você não estava me ouvindo de volta. O próximo, se quiser que eu leia, eu estou aqui à disposição. Tá bom? Beleza. Desculpa. Oferta aceita. Não, e é isso mesmo, Denise, né? Assim, que no fundo, né, assim, a empatia também significa compreensão, né? Assim, e
a grande questão é que a dor, a vivência da dor, ela é difícil, né, de ser transmitida. Sim. Então, assim, a gente não precisa falar das grandes dores. A gente pode, sim, falar assim das preocupações, né, que nós as temos, né, intensas, e como é que elas nos afetam. Então, quando nós estamos passando pelo nossa porção, né, assim, de dificuldade, é preciso que a gente se lembre que nós aprendemos com essas dificuldades e desafios. E, portanto, nós deveríamos querer vivenciá-las. Agora, também é importante, né, nessa questão da compreensão, quando o outro está fazendo o seu enfrentamento dessas dores e desafios, que a gente compreenda as reações que eles tomam. Isso não deixa de ser empatia, né? Assim, porque ao fazer essa compreensão, você fica mais propenso a aceitar que o outro esteja num momento de dificuldade e, portanto, tenha reações que parecem não apropriadas, mas são oriundas das dificuldades que estejam enfrentando. Uhum. Então, é importante, né, assim, no convívio, que a gente faça essa compreensão. Mas, como ela diz, né, a gente pode aguardar essa compreensão, mas a vivência é nossa. É nossa, né? Então, assim, nós passaremos, né, assim, por esse momento, né? Ainda que você disse muito bem, em muitas situações, a nossa atitude vai ser tão somente estar com a pessoa, Uhum. aceitar, né, assim, que essa é a situação de agora. Isso já é um passo, porque ontem na palestra eu disse, né, já estabelece uma conexão. E nessa conexão nós nos reconhecemos. Então nós não nos sentimos sozinhos. Isso é relevante no enfrentamento da dor. Uhum. Posso só fazer uma pergunta? Quando Jesus está lá e ele se ajoelha e ele pede ajuda, ele pede ao Pai que ele fosse privado daquilo, né, que estava acontecendo, qual é o... Primeiro, por que ele pede isso, sendo quem ele é, né? Quer dizer, ele não é um simples mortal, tendo toda a compreensão por que ele pede esse livramento. Eu acho que é basicamente isso, quer dizer, porque ele estava numa condição de humano. Qual é a mensagem que ele quis passar quando ele diz: afasta de mim esse cálice? Seja feita a sua vontade, mas afasta de mim esse cálice. Acho que a primeira questão, né, assim, é que nós temos 20 séculos, né, assim, nos separando dessas vivências do agora. Uhum, uhum, E em muitas situações, né, assim, a linguagem era ainda pobre, né? uhum. Então, de fato, eu não consigo acreditar que Jesus estava pedindo para que aquela dificuldade fosse removida. Mas Uhum, acredito sim, né, que Jesus, na compreensão que ele tinha do papel dele e da questão que a humanidade
passava, ele pode ter desejado que aquilo não acontecesse a benefício da própria humanidade, particularmente aquele povo. Tá. Então, é assim, você certamente sabe, né, o que são os débitos coletivos. Uhum. O povo judeu adquiriu um débito coletivo grave, porque tiveram a oportunidade de salvar aquele homem Sim. e preferiram um criminoso quanto mais a ele. Uhum. E gerou a crucificação, além, você certamente conhece, né, assim, que Jesus pede perdão a Deus que os homens não fossem imputados daquele desvio, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Uhum. E que é coerente com a questão do afastar o cálice, a dor, né, que se aproximava, para que isso não fosse um fardo nos ombros daqueles seres humanos. Uhum. Esse é o sentido que eu vejo. Porque se ele de fato quisesse suprimir a Exato. crucificação, ele poderia. Ele é o Exato. Senhor da terra. Exato. É, é, mas, a meu ver, esse era o sentido, né, da frase, e o que ele quis dizer, sabendo que nós temos uma barreira linguística poderosa. Uhum. Uhum. Legal. Obrigada. Muito bem. Como nós combinamos, Carlos, Supõe que o teu calvário, supõe que o teu é um calvário demasiado. Tudo que acontece. Assim ignoras as testemunhas, os testemunhos dos demais. Quantos enlouquecem de um para outro momento, sem aparente causa que justifique? Eles não gostaram ter o equilíbrio para a existência. Assim, aqueles que não são, aqueles que não, aqueles que não são dados nos ele desculpa. Entendo que aqui nesse slide, Joana, queremos dizer que, todo mundo quer a tua cruz. Tá? E uma coisa que eu sempre falo nas minhas palestras, ninguém está aqui a passeio. Todo mundo está aqui encarnado, não está aqui por um acaso. Nós não estamos com a nossa família ou com nossos companheiros de trabalho, esposa, filhos, à toa. Tá? Então, e todo mundo tem seu sofrimento. E vale lembrar que basta olhar para o lado e ver um pouco da vida para a gente ver que tem gente carregando uma cruz bem mais pesada que a nossa. Tem uma parábola, não uma parábola, mas um histórico de uma pessoa que reclamava muito da cruz que tinha, da tua jornada, né? E diz que num sonho ele estava lá, tinham várias cruzes assim, e ele escolheu, putz, escolhe a que você quer carregar aí. Ele foi lá e escolheu a menor que tinha, né? Putz, essa é exatamente a sua. Então, ou seja, todos nós temos as dificuldades, as qualidades que cativamos ao longo de muitas encarnações. E que ainda teremos que superar várias provas e expiações
visto o que fazemos hoje e visto o que temos pela frente. A tendência é que todos nós vamos evoluir, que isso vai diminuindo, mas, porém, os desafios sempre existirão. Como já falamos no passado, a melhor pessoa que já passou por esse mundo terminou crucificado. Tá? Então, e já falamos bastante dele, não vou repetir. Tá? Então, e também uma mensagem de que não ficarmos tristes se a nossa dor ou a nosso sofrimento passa desapercebido por vários que estão próximos de nós. Cada um tem sua cruz, tá? E não ficamos tristes se a gente não é amparado ou socorrido por aqueles que... Não, todos têm seus problemas, e, não adianta a gente querer transferir para outras pessoas os nossos problemas. Eles são nossos. Nós é quem temos que enfrentar e dificultá-los. Não tem mérito em uma pessoa fazer uma prova da escola por você e você tirar nota 10, tá? Não, o mérito não é seu. Então lembremos que pessoas podem sim nos ajudar, mas não fiquemos tristes porque elas não nos socorrem, porque elas não nos amparam. A dificuldade é nossa. É claro que todo amparo, todo socorro, toda ajuda é sempre bem-vinda. E assim devemos fazer com aqueles que sofrem, que nos cabe, de alguma forma, auxiliar aquelas pessoas que sofrem. Tá? Não façamos disso uma desculpa. Não, ele está sofrendo porque ele tem que sofrer mesmo, não tem nada a ver com isso. Não. Se a gente tem a mínima possibilidade de ajudar alguém, se a gente tem recursos ou condições de auxiliar o próximo, façamos, porque é um benefício que fazemos também para nós mesmos. Assim como a gente vê vários missionários que vieram para este planeta, onde sua tarefa principal foi sempre auxiliar o próximo, não importa quem ele seja. E esse é o exemplo que devemos mirar, olhar. Hoje, e sempre ao longo da história, sempre tiveram heróis, ídolos, líderes, que eram a fonte de inspiração para muitas pessoas. Mas lembremos daqueles que construíram um caminho de flores e de frutos, ou seja, aqueles que sempre semearam a semente do bem. Aqueles que por onde se passam deixam seus exemplos, deixam as suas boas práticas, seus bons ensinamentos, palavras. Na minha opinião, estes são os grandes que passaram por aqui. Na história, estudamos os ditadores, os facínoras, os guerreiros. Fazem parte da nossa história. Fazem parte do nosso quadro evolutivo. Mas com essa doutrina, com os ensinamentos do Cristo, lembremos que a principal lei é a lei de amor, que traz como suas subdivisões o perdão, a caridade, a fé. Então, sigamos adiante com os nossos sofrimentos, com as nossas dores, e se cabe a nós, de alguma forma, auxiliar essa dor de alguém, façamos a nossa parte. Acho que é isso, Edu. Desviei um pouquinho, mas quis pegar a mensagem do texto. Bem aqui, né, assim, você mencionou, né, assim, Nosso Senhor Jesus Cristo, assim, eu queria, né, assim, fazer a lembrança de um detalhe,
né? Assim, porque eu sempre me refiro a isso, porque no episódio da prisão e crucificação de Jesus, os discípulos fugiram, quase que todos. Eles tiveram medo. Eles não compreenderam, né? Assim, porque eles consideravam Jesus o Senhor, né? Assim, eles trataram Jesus como o Senhor, mas não puderam compreender aquela aceitação, né, daquele momento, como você disse, de dor. Um traiu, né, aquele que seria a pedra angular da igreja futura negou 3 vezes, exceto João, todos não estiveram presentes durante a crucificação. Tiveram medo. Junto a ele ficaram 3 mulheres e João. Mas é muito notável que poucos dias depois da crucificação, ele volta da sombra do sepulcro para orientar Maria Madalena. E aquilo é o início de uma saga, porque vocês podem imaginar, 2 dias depois, ele se apresenta a caminho de Emaús com 2 outros discípulos. E no dia seguinte, e já disse uma vez, ele se materializou naquela noite e mais, né, um total de 40 noites, ele se materializou para aqueles discípulos com a certeza de que aquilo robusteceria a confiança neles, de que a realidade do reino de Deus não era um sonho, né? Era o que ele construía. E o que isso tem a ver com essa página? É que eles tiveram a angústia da dúvida. E depois da partida de Jesus pela crucificação, eles ficaram perdidos. Mas eis que da sombra do túmulo volta Jesus e ensina mais uma vez a luz do Evangelho. Então, ele ampara a dor, a angústia daqueles homens simples que haviam ficado aqui na Terra. A grande beleza é que isso proporcionou a sementeira sublime, onde nós nos alimentamos até hoje. Porque ali começou o trabalho da divulgação da Boa Nova. Ali eles se dispuseram a sair pelas estradas poeirentas, pelas vilas distantes, para fazer a divulgação. Então, assim, Carlos foi feliz, né, assim, dizendo que é preciso que a gente faça o que a gente possa, socorrendo a dor do outro. E foi isso que Jesus fez ao retornar do túmulo. Vocês imaginem Jesus, o Senhor dos Espíritos, o governador espiritual da Terra, ele abandona uma situação de esplendor espiritual para se materializar aqueles inicialmente, né, 12, que depois se tornaram 11, mais tarde se tornariam 70. Ele se materializou durante 40 noites
ensinando mais uma vez a luz do Evangelho. Então, é assim, aquele ensinamento significava o amparo à dor angustiante que eles tomaram conta deles, exatamente porque não compreenderam, né, a partida de Jesus de volta à pátria espiritual, né? Mas ali estava ele, redivivo. Isso é a causa, vamos dizer, da nossa crença no bem até hoje. Vamos lá. Obrigado, Carlos. Lili, quer tentar? Posso tentar. Ninguém passa pela Terra sem a presença da agonia. Vocês estão me ouvindo? Ninguém passa Sim. pela Terra sem a presença da agonia, que sempre surge para cada um, consoante a necessidade do resgate e que se encontra em curso. Imposto o compromisso de restauração, os mecanismos das divinas leis se apresentam automaticamente. Mantém-se em paz íntima na tua dor. Até aí? Não. A rebeldia torna insuportável. A desesperação fala maior do que é. O desânimo conspira contra a sua superação. A mágoa apresenta a mais rude. Se a aceitares, porém, como fenômeno natural, logo a vencerás com trunfos de luz. Então, no primeiro parágrafo, vários de vocês já comentaram, e lembro do Carlos agora falando, que, claro, ninguém vem a esse planeta, né, de provas e expiações, sem passar por agonias, por dores e por desafios, né? E cada um vem já com um programa encarnatório de acordo com suas necessidades para restaurar o seu espírito, né, para o seu crescimento. Estamos no lugar certo, com as pessoas certas, com os desafios que são necessários para todos nós, né? Por isso mesmo não deveríamos nos revoltar contra essas dores, sejam elas físicas ou espirituais, emocionais, porque se fazem necessárias pela nossa falta de evolução moral, né? Eu sempre falo penso assim que as dores, que os desafios são materiais didáticos, né? Para que a gente possa, se bem vividas, passar de ano, conseguir galgar um lugar, uma situação um pouquinho melhor de lapidação do espírito, né? E no segundo parágrafo, fala imposto o compromisso de restauração, os mecanismos das leis divinas se apresentam automaticamente. Eu acho que é isso, é essa que eu entendo, a restauração aí, a regeneração do nosso espírito, né? O motivo pelo qual estamos reencarnados nesse planeta de prova e expiação já está em determinadas situações pré-estabelecidas, né? Planejadas anteriormente. Muitas delas nós tivemos consciência, aceitamos e até pedimos, né? Outras tem situações que isso não ocorre dessa forma, são provas que são impostas, depende do nível espiritual de cada um. Mas o que eu quis dizer é que esses compromissos de restauração já são automaticamente programados para nós, né? E aí ela fala, mantente em paz íntima na tua dor. Eu me lembrei de uma situação, eu assisti recentemente uma palestra da Ana Teresa Casmanier, né? Que ela fala sobre o céu e o inferno. Não sei se vocês chegaram a assistir, a Cida colocou. E que ela nos lembra que o céu e o inferno não são coisas externas, né? São nossas, são os nossos sentimentos. Então, e que
que então muitas dores, muitos desafios, que são crises com a proposta de doe e sara. Para crescer, nós podemos sentir que aquelas crises, aqueles desafios, nós estamos vivendo um inferno, se nós não tivermos aí o equilíbrio espiritual, emocional para passar por essas situações de dor, ou podemos encarar como o céu. Se nós fizermos dessas lições de casa, desses desafios aí, uma forma de termos a certeza de uma forma de crescimento, a fé em Deus, a fé nas leis divinas, que tudo está certo, que tudo está acontecendo como tem que ser, mas depende da nossa postura, né, diante daquela dor. Que o Daniel falou já no começo lá, né, iniciando a aula de hoje. E tudo depende de como nós vamos encarar, vivenciar e a nossa maturidade para passar por aquelas dores. Isso pode ser o céu, quando a gente perceber, nossa, eu estou recebendo esse material didático, eu estou vencendo, estou superando com essa paz interior, né? Isso é o céu, porque o céu é uma coisa, é um sentimento seu, né? É como você consegue enxergar as coisas e viver. Então, a rebeldia torna insuportável a desesperação, falar maior do que é. O desânimo conspira contra a sua superação. A mágoa apresenta mais rude. Então, se nós não encararmos essas dores, esses desafios com confiança em Deus, confiança nas leis divinas, não se revoltando, mas na certeza de que aquele processo se faz necessário, né? Na certeza de que somos amparados o tempo todo. Se não somos por amigos aqui encarnados, que muitas vezes somos infantis e precisamos dessa atenção, dessa carência, com certeza dos amigos espirituais somos, né? Isso não acontece, estamos sempre amparados. E para que a gente, então, dessa forma, pense positivo. E se pensar positivo também, eu acho que a gente pode concretizar, também já foi falado no início desse estudo de hoje, o Eduardo falou, então, e o Daniel também. Uma das coisas é você olhar para o outro, entender que existem pessoas com dores muito maior do que a sua, e você pode ser útil, você pode servir, você pode amar, você pode ajudar, pode acolher. Isso vai fazer com que você não tire o foco, tire um pouquinho o foco da sua dor e não perca essa oportunidade, né? Não se desespere, não deixe que a mágoa, o rancor tome conta do seu coração, do seu espírito diante daquela prova. Se aceitares, porém, como fenômeno natural, logo a vencerás com trunfos de luz. Eu acho que é o que a Teresa falava do céu. Se você, a gente entender o porquê de todo esse processo, onde eu estou, onde eu vou, por que isso, e amar o semelhante, acolher o semelhante, orar e vigiar, pedir humildemente a ajuda da espiritualidade maior para que te fortaleça e te dê sabedoria diante daquela dor, a gente vai triunfar, mas eu não tenho dor. Né? É isso, Edu, que eu entendi. Obrigado, Lili. Assim, as questões, né, assim, que estão prementes aqui, né, assim, uma, no nosso enfrentamento, né, da dor, a lembrança bastante simples que a dor passa também e que você mencionou, né, assim, a questão do otimismo, da confiança. E nós, educados pela informação que a doutrina espírita nos lega, nós sabemos que nós teremos uma vida espiritual, que é consequência do modo que nós conduzimos nossa vida aqui. Então, isso diminui a nossa agonia, diminui o nosso desespero, ou a razão para o desespero.
E há sempre, né, a possibilidade de você guardar uma atitude mental, né, interior de otimismo, porque essas coisas vão passar. E você pode pensar, né, assim, você tem as opções de uma atitude de otimismo e uma de pessimismo. Qual a que te prepara melhor para fazer o enfrentamento? Faça a escolha. Agora, principalmente, né, assim, a lembrança que eu faço aqui, Lili, é que nem toda dor ela é inevitável. E assim, obviamente, né, quando você está ante a presença da dor, nós queremos solução e esse é razoável, né? A gente tem que saber que a gente não consegue exigir muitas vezes a solução por essas questões maiores que nós estamos vendo aqui. Mais uma vez, nem mesmo o momento da desencarnação nossa está decidida. E a gente lembra do exemplo do próprio Divaldo Pereira Franco, que depois foi detalhado, né? Assim, ele conta no Semeador de Estrelas que ele recebeu uma transfusão fluídica, né, no fim dos anos 60, se eu não estou enganado, e aquilo provocou, né, alguns anos de vida a mais, porque ele percebia que o fim da tarefa tinha acontecido ali. Mas, e aqui é importante, né, a gente compreender isso, que os espíritos inferiores, os espíritos que foram beneficiados pela ação do médium nas reuniões mediúnicas, pelas palavras vibrantes e esclarecidas que ele emitiu nas milhares de palestras que ele trouxe ao mundo, os espíritos inferiores pediram a Jesus que a vida dele fosse prolongada. E Jesus concedeu. Os espíritos inferiores pediram que a vida dele fosse prolongada para que outros que estivessem numa situação semelhante à deles pudessem igualmente ser ou ter a oportunidade de esclarecimento que eles tiveram. E como eu disse, Jesus então ordenou que a vida dele fosse prolongada, como de fato foi por aquela vez e mais 2 vezes. Então, é assim, nós não precisamos e nem devemos entregar, né, assim, digamos, todas as nossas esperanças, porque estamos diante de uma doença grave. Não, nós podemos, né, assim, ter a nossa sobrevida também. Uma amiga espírita dizia, né, assim, aceite todos os convites de palestras que você puder. Porque enquanto você estiver aceitando, a sua desencarnação vai sendo adiada. E apesar de engraçado, né, assim, mas é disso que a gente está falando, né? Assim, no caso, o trabalho do Divaldo, como Daniel falou na página que coube a ele, é o serviço. Né? Nós estamos aqui aprendendo a servir, servindo. Né? Assim, e quando a gente faz isso com disposição, com empenho, né? Nós nos candidatamos a essas
moratórias. Apesar de nós trazermos nossas questões, nós trazemos esses adiamentos, né? Assim, a dor não necessariamente ela está escrita no nosso plano reencarnatório. Eu posso, em muitas situações, mudar o meu plano, só porque a gente se lembre, Lili. Mas, muito bem. A gente pode mudar, com certeza, isso eu entendo. Piorar ou melhorar, mas muitas coisas já estão programadas, né? Então, mesmo quando elas estão programadas, essa programação ela pode ser alterada, né? E o caso do Divaldo é um desses, né? Assim, a desencarnação, que é um momento importante, né, do planejamento, ela já estava planejada e pronta para ser executada, mas foi adiada. Como eu disse, ao todo 3 vezes durante a vida. Fala, Lili. Sim, é como as dores, né, podem ser amenizadas, com certeza, né? Isso a gente sabe também. É isso mesmo. Patrícia, mão levantada. Eu queria fazer minha contribuição de uma parte que eu estudei separado e fazer uma pequena homenagem, se me permitirem. Ah, dentro da dor, se a gente encarar a dor física, que seria uma dos nossos obstáculos maiores, né? A dor do envelhecimento, a dor da perda, que também é pessoal, e a dor do amor pelo outro, amor pelo mundo. E aí vamos destacar aí as nossas provas e expiações. A gente tem aí um desafio, que é tirar o melhor proveito de cada situação. Tirar o melhor proveito de cada situação, dependendo da nossa cultura, não é tão bem aceito e abraçado assim. E aí eu vou aproveitar para dar um exemplo disso, fazendo minha homenagem a uma amiga muito impressionante na sua forma de viver. Eu lembro que ela, em cada obstáculo, ela me fazia dar risada. O obstáculo era dela. E aí eu lembro que ela dava aula numa escola pública e na periferia de São Paulo, uma região muito violenta. Entrava gente armada dentro da sala de aula, muitas vezes era traficante ou um agiota cobrando uma dívida dentro da sala de aula, e ela simplesmente: "Aqui é um lugar de aprendizado, são todos bem-vindos, se quiser aprender com a aula, pode sentar, pode assistir". E ela fazia um convite tão simpático, que de repente tinha gente na aula dela que nem era inscrito no colégio. Com o tempo ela adoeceu, e ela, não podendo dar aula, ela foi levar crianças, de um orfanato que não tinham tanta chance, assim, de serem adotadas, para passear no rafting, e ela ia junto. Depois ela adoeceu um pouco mais, e eu lembro de acompanhá-la no hospital, e ela não conseguia ficar parada no quarto. Tinha coral, ela descia para cantar no coral. Ela fazia artesanato, sorteava para as enfermeiras. E uma pessoa com tanta alegria de viver, muitas vezes as pessoas falavam assim, né: "Pode ser um ser de luz". Mas a minha mãe dizia assim: "Tem gente que fica tão apegada à própria dor, que quando vê uma pessoa assim, né, fica chateada, porque é aquela alegria revoltante". E aí uma conhecida minha que é psicóloga fala assim: "A dor é um processo de resgate da humildade. E a gente deve se recolher à nossa insignificância. Quando a gente se dá conta de que a gente é tão pequeno perto de tantas outras coisas, a gente fica mais pé no chão,
e abre o coração para alegrias em momentos de dor que a gente não imaginava que ia conseguir alcançar. Obrigado, Patrícia, pelo testemunho, né? Assim, e realmente, né? Assim, algumas pessoas parecem que deixam um rastro de luz, né? Assim, onde passaram, né? Assim, e para nós, né? Assim, é como eu falei, né? Assim, na lembrança que eu fiz da minha avó, muito simples, mas a ideia, né? Assim, de otimismo que essas pessoas deixam, né? Assim, eu vou me permitir fazer com vocês, né? Assim, vou copiar aqui a Patrícia, se você permitir, Patrícia, né? Assim, a minha homenagem, porque ela ensinou para nós que o trabalho, por mais modesto que seja, ela, a avó, né? Ele tem um poder de transformar o entorno. E, e ela, o que ela fazia, né? Assim, incrível, né? Assim, como uma velhinha debilitada por 2 AVCs, né? Conseguia ainda fazer o que ela fazia, né? Assim, e como você disse, né? Assim, uma presença otimista, porque quando a pessoa também se dedica a um trabalho, isso provoca otimismo, né? Assim, porque ela está acreditando que o trabalho dela faz diferença. 93 anos de idade, né? E, e de fato, né? Assim, fez a gente acreditar que era possível, que o trabalho podia fazer aquela transformação, né? Então é assim, por mais, eu acho que foi o que a Lili trouxe, né? Assim, não foi Carlos, peço desculpas, que é assim, fazer o que é o possível nesse enfrentamento da dor, ainda que esse fazer o que é possível seja em prol do outro, tá tudo certo, né? Assim, nós podemos sim atuar favorecendo o outro como a forma, né, de nós estarmos juntos, né? Assim, essa alegria de viver, ela contagia. Nós temos que portá-la. Muito bem. Vamos tentar pelo menos mais um slide. Lourdes, você quer tentar ler e comentar? Vamos tentar, Dodge, né? Vamos fazer um esforcinho. Dor, reparação. Não consideres que sofre porque fosse o pior dos seres no passado espiritual. Existe a dor elevação, a dor conquista, a dor resgate. A tua é resgate, sim, que o teu amor não conseguiu evitar. Por isso mesmo, ama, deveste ter das prevenções e do pessimismo, da autocompaixão e da revolta surda, amando mais e conseguirá com rapidez a harmonia. No teu processo de resgate, porque amando mais, mais amenas têm sido as provações, pois que igualmente recebes ajudas incomuns que somente poucas pessoas conseguem. É um slide muito importante para nós, né? Ser exemplo para a gente. Não considere que sofre porque fosse o pior dos seres no passado espiritual. Então, nem tudo que a gente passa talvez seja consequência do passado, né? Isso foi uma
uma situação que talvez a gente tenha até solicitado para poder ser melhor a caminhada na próxima, de que somos ainda, como é que se diz? Feito para passar, né, a próxima encarnação. Se a gente fez alguma coisa mal feita, se foi forte, se não foi, mas também não precisa ficar se lastimando tanto por isso, porque é normal, né? É normal para nós ainda como devedores que somos, né? Então não devemos ficar nessa situação. Esse é o primeiro que eu acho que eu entendi mais ou menos. Existe a dor elevação, a dor conquista e a dor de resgate. Já se falou que a dor é necessária, é um presente, talvez, é um, é um prêmio que a gente tem para poder ver até onde a gente vai no suportar, no relevar, no compreender, no aceitar, né? Eu acho que a dor elevação é essa. E a dor conquista, isso é conquista. Se você passa essa dor com harmonia, com paz, com compreensão, com resignação, é onde você vai conquistar a futura paz. Você vai passar por aquela dor tranquila, sem lamentação, sem muita choradeira, reclamação. Então, você está conquistando seu sossego, sua paz, a sua resignação diante do sofrimento, diante da dor. Vai conquistando você mesmo, conquistando também a quem está ao seu lado, né? Não pesando muito para quem está ao seu lado, cuidando. Então, é uma conquista de valores para cada um de nós, né? E a dor do resgate, aí já está falando a palavra. Se você está resgatando, você tem que conformar, tem que aceitar, tem que ser feliz e agradecido porque você está resgatando parte das suas mazelas, parte das suas imperfeições, parte de muitas coisas, com a dor, resignada, confiante, muitas vezes até parece feliz, nem parece que está sentindo coisas, sofrimento, nem nada. É muito calma, muito serena. E quando chega a hora de ir, vai tranquilo, porque soube resgatar, né? Aí a tua é resgate, sim. O teu amor não conseguiu evitar. Mesmo na dor, mesmo na doença, se você está lembrando que esse problema é um resgate, essa situação, né? Mesmo amando muito, aceitando muito, você não vai conseguir evitar essa hora. Não vai conseguir ficar livre dessa dor, porque é sua, é o seu problema, é a sua dívida. Então você está quite com ela, né? Quite com ela sem lamentar, sem lamuriar, sem nada. Então, não tem outro jeito. A dor é minha e eu faço ela e vou em frente, né? Para onde tiver que ir. Por isso mesmo, ama, desveste-te de sua prevenção e de pessimismo, né? Ama e essa situação. Eu acho que a gente tem que ficar, né? É uma coisa comum. A dor é uma coisa normal, é uma coisa que todos passam, cada um passa a sua maneira. Então, a gente não tem que estar achando que a gente sofre mais do que outros, é mais infeliz, que Deus não gosta da gente, que a gente não merece aquilo, nada a ver. Nada, tem que se abaixar, se humilhar e pedir a Deus que seja, né, que seja pelo menos suportável
para você não dar tanto trabalho nessa situação de, muitas vezes, de uma enfermidade muito pesada, muito forte, que precisa de muitos cuidados. Então, quem está ao seu lado vai ter paciência, vai ficar, pelo menos, com mais, né, com menos peso com a sua situação. Se você for uma pessoa calma, uma pessoa que aceita, uma pessoa humilde, serena, uma pessoa que passa com resignação e e vai conseguir, com rapidez e harmonia, a sua vitória final sobre todos esses problemas, essa situação, essa passagem difícil de enfermidade, de dor. Tem dor de todas as maneiras, né? Tem dor de sentimento, tem dor de não sei, não ter sido amado, dor de não ter sido muito apreciado, tem muitos tipos de dor. E você não tem que se estar classificando a sua como uma dor insuportável, não. É a dor, né? Todos nós vamos ter. E precisa, e é bom, e tudo que Deus faz, se não é necessário, porque senão ele não ia punir as suas criaturas, né? Nem está punindo, ou a gente se punindo, ele permitindo que a gente se punisse. Não é assim, não. E outra coisa, no teu processo de resgate, porque amando mais, a menos tem sido as provações, pois que igualmente recebes ajuda incomum, que somente poucas pessoas conseguem. É isso aí. Muitos que passam pela dor, não tem quem cuide, não tem quem olhe por ele com compaixão, fica jogado por aí, largado, morre a míngua, morre jogado por aí, não tenham compaixão de ninguém. Muitas vezes falam assim, já vai tarde, merece qualquer coisa. Ao passo que você for merecedor, for um doente humilde, sereno, feliz, assim, otimista, né? E menos amargo, menos egoísta, menos lamurioso. Muitas pessoas vão se aproximar, cuidar, vai ter compaixão e você vai ter uma ajuda muito merecedora que você talvez pense comigo, nem mereço isso, mas Deus é misericordioso e eu estou recebendo, graças a Deus, o que eu preciso, a ajuda, o amparo, nas horas da dor, é muito importante. As mãos amigas, as mãos amorosas, as mãos compadecidas e o olhar compaixão, que não precisa de compaixão, porque a gente não está passando por aquilo porque precisa, mas o próximo não sabe. Então a gente fica agradecido, somente isso. Eduardo, eu não sei se eu falei certo ou o que é, mas você complementa aí o que faltou. Obrigado, viu? Obrigado você, Lourdes. Não faltou nada. Vocês estão cada dia melhores. Não, Eduardo, você que é paciencioso conosco e a gente tem que fazer um esforço para poder entender, aprender e temos ajuda para poder entender, né? Nós temos ajuda de todos os lados para poder, basta que a gente se concentre e preste atenção para poder aprender cada vez mais, porque é muito necessário e é muito proveitoso para nós nessa caminhada e noutros, esse caminho luminoso que chegou para nós. Graças a Deus. Obrigado, Lourdes. Quase a nossa prece de encerramento está feita. Eduardo, você não existe, rapaz. Ai, meu Deus. Mas é verdade. Nossa, seja tranquila, seja em paz, seja feliz,
né? Que nós possamos deitar no nosso cama, quentinho, com o dever cumprido, com a cabeça tranquila, porque estão aprendendo coisas muito úteis, muito importantes. E assim vamos caminhando para o dia da manhã ser mais leve. Muito, muito bacana, Lourdes. Que Falei coisa. muito, Eduardo. Meu Deus, passou muito do tempo. Olha lá. Puxa vida. Rose, você quer encerrar para nós com a prece? Pode ser sim, Ivan. Querido amado Deus, neste momento, agradecemos ao Senhor por tudo de bom que aqui podemos aprender e podemos solidificar. Que possamos ter força, carinho, bondade para com outras pessoas, seja da nossa família ou não, que a gente consiga dar apoio aos necessitados e fazer tudo o que for possível por todas essas pessoas que estejam ao nosso redor ou não, seja pelo menos ouvindo ou até mesmo seja por dar um conselho, que todos fiquem com conhecimento marcado e possa fazer uma extensão desse conhecimento. Esse restinho de semana seja mais abençoado ainda. Que assim seja. Graças a Deus que assim seja. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Bom final de semana. Abraço. Obrigada a todos, meus motivos de alegria. Uma boa noite.